Afinal de contas, eles são silenciosos e muitas vezes difíceis de serem identificados. Estou falando dos diferentes tipos de câncer ginecológico, que acometem cerca de 30 mil mulheres a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. No plantão médico de hoje, a gente vai falar especificamente sobre dois tipos de câncer que acometem o corpo do útero, o do endométrio e o do colo do útero. Quem tira as nossas dúvidas sobre isso é o ginecologista Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa nessa semana especial que a gente está falando bastante das mulheres, doutor. Obrigado, Abi. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Abi. Doutor, quando a gente fala de câncer, né, eu acho que todo mundo, não adianta, a gente ainda tem muito medo da palavra e muito medo do que, como a gente pode ficar se um dia vamos ter e como isso pode acontecer. Quando a gente fala de câncer ginecológico, quais são os principais, doutor? A gente tem 4 tipos principais. O câncer de mama, que é o mais conhecido, o câncer de colo de útero, o câncer de endométrio, que seria o câncer do corpo do útero, e o câncer de ovário, que é bem mais raro. Mas uma coisa que a gente tem que desmistificar hoje em dia, Abi, pro pessoal de casa que está assistindo a gente, é que câncer, a gente sabe hoje que quando descoberto de uma forma precoce, a gente consegue tratar. E a gente vai falar sobre um tipo especial hoje, que é o câncer de colo de útero, que esse câncer, ele é detectado antes de virar câncer. E aí sim a gente consegue tratar melhor ainda. Que interessante. Então vamos começar por ele, doutor? Vamos começar por ele. O que é o câncer do colo do útero? O câncer do colo do útero é o câncer que acomete a parte... Vamos pensar no útero aqui. O útero parece uma peninha. Acho que tem uma imagem, Tem não uma tem, imagem. pessoal? Coloca pra gente aqui, pro doutor explicar pra gente. Só pra gente ter uma noção, esse é o câncer do corpo do útero. Passa a imagem, por favor. É outro. Esse seria o endométrio, esse aí. Passa a imagem. Esse. A parte lá de baixo... posso levantar pra mostrar? Pode, doutor. Por Acho favor, que é melhor, fique à né? vontade. Essa parte de baixo aqui, ó, se a gente estivesse olhando por aqui, isso aqui seria a vagina. Então, quando a mulher deita de perna aberta assim, o que a gente vê aqui é a entrada da vagina, a gente passa o espéculo, que é o famoso bico de pato, né? E a gente abre a vagina aqui para justamente visualizar essa porção aqui, que é o colo do útero. Que quando a gente olha, a gente vê exatamente isso aqui, ó. Então, este é o colo do útero, ele faz parte do órgão útero, mas é essa parte mais inferior do útero e que fica visível na vagina. Então, a gente consegue visualizar aqui o colo do útero, esse buraquinho que a gente vê aqui seria a entradinha lá para a cavidade, que é o que dilata durante o trabalho de parto, né? Então isso seria a dilatação do colo, né? Que a gente fala sempre no trabalho de parto. Então esse buraquinho se abre para o parto. Então nesse local é onde aparece o câncer de colo do útero. A principal causa aqui é o HPV. Então é um vírus que é transmitido via sexual, né? Então o pessoal de casa que está assistindo tem que lembrar que o câncer de colo do útero ele é de via sexual. E, em geral, ele é transmitido mesmo em relações com preservativo. É claro que a gente tem que prevenir usando preservativo, mas a gente sabe que às vezes isso fica ali, às vezes na base do pênis, às vezes naquele contato prévio, então às vezes a gente consegue, alguém consegue se contaminar e se infectar pelo HPV mesmo usando preservativo. Então, é um vírus que é muito prevalente. E se a gente for analisar a população geral, a gente tem uma prevalência imensa. Por que nem todo mundo tem câncer? Porque os mecanismos de controle do vírus, né, a imunidade das pacientes, não permitem com que evolua para a doença. Algumas pacientes vão apresentar lesões. Essas lesões vão ser pré-câncer, que desenvolvem para o estágio 1, estágio 2, estágio 3, que seria NIC 1, NIC 2, NIC 3, e então aí sim se torna o câncer de colo do útero. Vou voltar para sentar. Então, isso significa que, se as mulheres fazem o preventivo de ir uma vez por ano, pelo menos ao ginecologista, é possível detectar no Papa Nicolau, doutor? É possível. Olha que interessante, Abi. O câncer, ele, em geral, em mulheres saudáveis, que não tem nenhuma imunossupressão, o que seria isso? Que não tem uma deficiência do sistema imunológico. Em geral, o câncer vai demorar cerca de 10 anos para se manifestar. Então aquela mulher que faz a rotina dela bonitinha todos os dias, essa mulher dificilmente vai ter um câncer de colo do útero não detectado anteriormente. Porque quando a gente faz o Papa Nicolau ele é uma citologia, ele avalia células. E quando a gente faz essa amostra, às vezes a gente visualiza células que já são alteradas, que nos indicam que existe alguma alteração ali. Essa alteração faz com que a gente faça um novo exame, que é a colposcopia, que é um exame que a gente faz, usa um corante, cora o colo do útero e tenta enxergar se tem alguma lesão e faz uma biópsia daquele local alterado. Essa biópsia vai para análise e a gente vê se tem um câncer ali ou não, ou se tem uma lesão pré-câncer. E o tratamento vai depender desse resultado. Se tem uma lesão pré-câncer, a gente vai tratar de uma forma muito mais tranquila. Existem, inclusive, lesões pré-câncer que a gente pode só acompanhar. Às vezes a gente acompanha em 6 meses, reavalia.
Dependendo da idade da pessoa, se ela tiver feito um exame antecipadamente, a gente pode acompanhar até 3 anos, a depender da lesão. E doutor, ele é só por via sexual ou ele também pode ser genético? Não, não tem. Tem. Menos de 1%, Abi. É baixíssimo, é raríssimo. Assim, a gente nem considera como algo de relevância pra gente, porque realmente tem uma relação muito grande com o HPV. E lembrar que HPV, a gente tem 4 subtipos principais que são preveníveis com vacina. Então, só para o pessoal de casa entender, não é todo tipo de HPV que dá câncer de colo do útero. Tá. A gente tem os HPVs de baixo risco e os HPVs de alto risco. Os de baixo risco vão causar aquelas verruguinhas genitais. E os de alto risco são os que causam o câncer de colo do útero. Então existe uma vacina que é a quadrivalente, que é disponível no SUS para todas as crianças e adolescentes ali entre 9 e 14 anos de idade. Isso foi expandido para os meninos também, os meninos era um intervalo de idade menor, agora de 9 a 14 anos para todo mundo, meninos e meninas. Porque a gente entende que o homem também é um vetor, é um ser que vai passar esse vírus. A gente não consegue prevenir contra todos os tipos, mas a gente previne contra os mais prevalentes, que são o 6, o 11, o 16 e o 18. Boa. E doutor, existem os sintomas quando a pessoa vai começar, tem assim, eu acho que está com isso. Tem algum sintoma que está sentindo ou nada? Esse é o grande problema, não tem sintoma nenhum. Quando dá sintoma, o negócio já está bem desandado. Bem avançado. Bem avançado. A gente já não tem muito como correr atrás. Porque o que acontece? Imagina que aparece uma lesão ali e essa lesão não produz corrimento, não produz cheiro nenhum, não produz nada. À medida que vai crescendo, aí sim esse tumor começa a ter áreas de necrose interna que começa a dar um cheiro, um odor muito fétido, muito ruim, né? Pode dar sangramento, porque fica friável, né? Ele se quebra e aí essa pessoa pode começar a sangrar e em casos ainda mais avançados pode dar inclusive dor pélvica. Mas aí já está muito Mas aí avançado. já está muito avançado. E tratamento, doutor, como funciona? O tratamento nos estágios iniciais, em geral, o que a gente faz é uma ressecção da área mesmo. A gente tem, quando é pré-câncer, a gente faz um procedimento que a gente chama de exérese da zona de transformação, que é, a gente usa uma alça de energia que a gente passa e faz tira uma tampinha de laranja. É como se fosse uma tampinha de laranja. A gente tira uma tampinha de laranja do colo do útero. À medida que vai evoluindo a doença, a gente tem que fazer um cone frio, que a gente faz como se fosse um cone invertido lá pra dentro. Tá? Para tirar mais profundamente o tecido. Até casos em que a gente tem que fazer uma esterectomia e, se não for operável mais, aí sim a gente vai para braquiterapia, radioterapia, quimioterapia, que são outros casos mais avançados. Mais avançados. Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha, doutor. Alteração no pH ou na acidez assim, da mulher, tem algum indício também de algum problema ginecológico um pouco mais sério, não? Léo, essa pergunta é interessante, mas não tem nenhuma relação, Léo. Então, assim, o que a gente observa é que não existe nenhuma alteração específica. Qual que é o principal fator de risco, assim, se a gente for pensar? Imunossupressão. Aquelas mulheres que têm um sistema imune deficiente por alguma razão, imagina mulheres que foram transplantadas, ou que vivem com HIV, que estão sem controle da doença, ou que tem alguma outra razão de uma supressão desse sistema imunológico, essas têm uma maior predisposição às lesões do colo do útero e ao câncer do colo do útero. Esse é o principal. Mas tem outros fatores de risco, né? Então, mulheres que fumam, por exemplo, aumenta o risco de câncer de colo do útero. Mulheres que eventualmente iniciam a vida sexual de forma precoce, que trocam de parceiros com frequência, também aumenta essa chance. Então, é isso, basicamente. E doutor, e do endométrio? Quando a gente fala do endométrio, geralmente as mulheres que têm endometriose, acho que elas ficam preocupadas. Uma coisa tem a ver com a outra ou não, doutor? Zero a ver, graças a Deus. Que bom, né? Acho que agora a gente pode mostrar outra imagem lá, porque eu acho que vai ficar mais interessante de explicar para o pessoal de casa. Essa é a outra imagem, ó. Então, aqui é o colo do útero que eu acabei de explicar, né? Esse seria o corpo do útero. E essa parte interna aqui é um endométrio. Todos os meses, quando a mulher não tem a fecundação ali, não engravida, esse endométrio, que é essa camada interna aqui do útero, ela se descama e sai na forma de menstruação. O câncer do endométrio é justamente isso. É esse câncer que acomete essa camada do útero. Aqui está representado, ó, então é quando nasce um tumor nessa localização. Isso a gente chama de câncer de endométrio. E tem outras razões, tá? São cenários completamente diferentes. Aqui o câncer de colo, às vezes acomete mulheres muito jovens. Pode acometer mulheres mais velhas, obviamente, também, mas também acomete a população jovem. O câncer de endométrio, geralmente ele está mais associado a mulheres na pós-menopausa. Então, mulheres que já não menstruam mais. É muito difícil a gente ter um câncer de endométrio em mulheres que menstruam ainda.
O mais frequente é após os 50, 60 anos aí de idade. E existem alguma predisposição, doutor? Porque quando a gente fala, por exemplo, do endométrio, endometriose não, mas, por exemplo, ovário policístico, existe ou não? Você foi em cheio, hein? Foi em cheio. Mulheres que são expostas ao estrogênio excessivamente ao longo da vida, como que seria isso? A gente precisa ter um antagonismo nas mulheres, que é a progesterona. Quando a gente antagoniza o estrogênio com a progesterona, o útero fica protegido. Se essas mulheres têm um estrogênio alto, mas não antagonizam com a progesterona, essas mulheres têm maior risco de câncer de endométrio. Então, mulheres que fazem anovulação, porque se elas não ovulam, elas não produzem progesterona. E aí elas têm uma tendência maior a ter câncer de endométrio no futuro. Mas tem outros fatores de risco, 2 principais aqui: obesidade e diabetes. São 2 fatores de risco super importantes para câncer de endométrio. Eu brinco, sabe, e por incrível que pareça, mulheres brancas têm maior tendência também a ter câncer de endométrio. Então existe também isso. Então eu sempre brinco, sabe aquela vozinha de cabelos branquinhos, de pele branquinha, mais gordinha? É esse o biotipo específico, assim, mais característico do câncer de endométrio. É claro que isso não é regra, isso é um estereótipo padrão pra gente lembrar qual que é o principal fator de risco. Mas esse seria o tipo mais comum na mulher mais frequente que aparece o câncer de endométrio. A mulher que nunca engravidou também corre esse risco, doutor? Corre. A gravidez é um fator protetor do câncer de endométrio. E por incrível que pareça, nem sei se eu deveria falar em rede nacional, mas o cigarro protege contra o câncer de endométrio. Ao contrário do câncer de colo do útero, que o cigarro prejudica, o câncer de endométrio é protegido pelo cigarro. A gente não sabe muito bem porquê, mas ele tem efeito antiestrogênico. Então ele não deixa o estrogênio atuar muito bem ali no endométrio. Então ele dá uma certa protegida, mas ele causa tantos outros cânceres que não tem por que a gente fumar, né? Exatamente isso. A gente vai falar porque esse tem sintomas, não tem, doutor? Tem sintomas. Tem, mas antes tem uma perguntinha do WhatsApp, vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor. Leise Andrade, boa tarde. Quem já retirou o útero tem que realizar o preventivo? Muito obrigado pela pergunta. Olha que pergunta interessante da Leise. Leise, o que a gente tem em relação às mulheres que retiraram o útero? A histerectomia, ela tem que ter uma causa. A causa dela foi benigna ou foi por HPV? Se ela foi benigna, porque tinha mioma, porque tinha só pólipo, e os últimos Papa Nicolaus todos estavam normais, você não precisa se preocupar mais com Papa Nicolau. Agora, se você tirou por HPV, então imagina você que você tinha uma lesão ali pelo HPV e tirou para tratamento do HPV. A gente tem risco ainda de ter HPV vaginal. Então a gente tem que fazer controle sim. E existe um outro cenário. Pacientes que tiram o útero, mas não tiram o colo do útero. Essas que não tiram o colo do útero vão fazer Papa Nicolau até a idade que for necessária. E doutor, quais os sintomas? Do câncer de endométrio agora no caso. Olha, os sintomas, Abi, em geral são aquelas mulheres pós-menopáusicas que que de repente elas começam a ter sangramentos. Então a gente chama do evento sentinela, são sangramentos sentinelas. Então essa mulher, em geral, não sangra há anos e começa a ter sangramentos. Mas a principal causa de sangramento na pós-menopausa não é o câncer, é a atrofia. Então o endométrio fica tão fino, mas tão fino, que os vasos que estão ali por baixo ficam expostos e podem sangrar. Então se você está na menopausa, já teve menopausa e sangrou, não se preocupe a princípio, vai investigar obviamente, mas a maior chance que você tenha é de atrofia endometrial, não é câncer. Mas tem que ser avaliado. E a primeira coisa que a gente faz é uma ultrassonografia transvaginal, para ver o espessamento do endométrio. Endométrio espessado, maior do que 5 milímetros, aí são detalhes técnicos, mas maior do que 5 milímetros tem que fazer uma esteroscopia. Ou uma curetagem para biópsia. A esteroscopia é um exame que a gente entra com uma câmera dentro do útero, então aquele canalzinho que tem ali no colo, a gente vai até lá dentro da cavidade e enxerga por dentro. E ao enxergar, a gente vê se tem alguma área de crescimento anormal. E se tem um crescimento anormal, a gente consegue, inclusive, coletar esse material, fazer uma biópsia daquele local para mandar para análise. E aí o tratamento é como o do colo também? O tratamento é diferente. Como é, doutor? O tratamento, em geral, a gente faz uma histerectomia, que a gente também retira as trompas, os ovários, e às vezes a gente tem que fazer até a ressecção de outras partes também, vai depender do estadiamento do tumor. Mas a principal é a retirada do útero mesmo. E aí, corre risco de ter ainda, doutor? Olha, Abi, o câncer detectado de forma precoce, ele tem um tratamento muito eficaz. As chances de cura são altíssimas, né? Então, por isso que a rotina é tão importante, por isso que aparecer alguma coisa diferente na sua vida, procure um médico, converse com ele, ainda que ele vire e fale, olha,
a princípio não tem nada importante, não é nada grave, vamos observar ou vamos fazer um exame, né? Vamos complementar de uma outra forma, volta mais cedo da próxima vez, não espera um ano. Então a gente vai alinhando, porque se em algum momento surgir algo que seja mais reforçado, nós temos que fazer uma investigação mais profunda. Isso é a prevenção, né, doutor? Isso é a prevenção. A prevenção, ela não vai deixar você não ter um câncer, porque isso pode acontecer. Pode. Né? Mas você vai conseguir identificar o quanto antes. E aí é que tá a diferença, né, doutor? É isso. Quando a gente fala de outros tipos de prevenção, Abi, para câncer, por exemplo, para quem tem câncer, para quem vai ter câncer de endométrio, perder peso é uma possibilidade, cuidar de síndrome dos ovários policísticos é uma outra coisa que tem que fazer, cuidar do diabetes, tudo isso vai atuar como um outro tipo de prevenção. Mas ainda assim, pode ser mulher que tá ali, ó, perfeita, se cuidou, comeu direito a vida inteira, fez exercício físico, o câncer ele pode aparecer. Por melhor que a gente cuide, às vezes ele aparece e a gente não tem o que fazer, a gente vai tratar da forma que der, mas preferencialmente o mais precocemente possível. Lembrando sempre que se você se cuida, a chance da sua recuperação é muito maior, né, doutor? Sem dúvida. As chances de cura são altíssimas para os dois tipos né? de câncer, se a gente detecta de forma precoce. Tem mais uma perguntinha. Vamos lá. Temos mais uma pergunta. Eliana de Campinas, boa tarde. Gostaria de saber se quem fez esterotomia pode ter câncer ginecológico. Obrigado, Eliana, pela pergunta. Eliana, a histerectomia é retirada do útero, tá? Então, para explicar para o pessoal de casa, histerectomia é retirada do útero. Então, quem tirou o útero pode ter outros tipos de câncer ginecológico. Então, tirou o útero ali com o colo, não vai ter nem câncer de endométrio, nem câncer de colo do útero, mas pode ter câncer de ovário, pode ter câncer de mama. Então, a rotina com o ginecologista permanece. Por favor, né? E vamos se cuidar. Eu sei que às vezes a gente, né, vai ao médico e fala assim, esse exame é meio, sei lá, a mulher fica um pouco desconfortável, né, doutor, de fazer uma ultrassonografia, enfim. Mas olha o que você está fazendo, né? Olha a prevenção. Então, não tenha vergonha ou não, né, não fique, eu vou deixar, não deixe, sabe? Vá de ano em ano, se cuide, porque é o que a gente está falando, a prevenção é essa, é você ir ao médico, é você ficar atento, é você tomar os seus remédios, é você se observar, né, doutor? É isso. Porque a gente às vezes vai se deixando e aí, mas eu acho que deve ser normal, acho que é porque parou de menstruar, acho que eu tô na menopausa. Não, fique atento, não é? E o interessante, Abi, é que a gente, como ginecologista, a gente acaba investigando outros tipos de câncer também. A gente não foca só no ginecológico. Então, por exemplo, a gente sabe que o câncer de colo retal também acomete mulheres após os 45 anos de idade. Então, a gente também faz essa investigação. Então, a gente acaba sendo um clínico também da mulher. Então, é importantíssimo que a gente lembre dessa rotina anual. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, Abi. Venha sempre. Um prazer. E obrigada por cuidar de nós, viu, doutor? Obrigado, Abi. Obrigado. Não é, minha gente? Você de casa, aproveite para seguir o doutor na internet, @Dr. Fabiano Serra é o Instagram, e ele coloca várias coisas lá, inclusive nascimentos de bebês, que são os meus preferidos. Aproveita que também tem o Instagram, Dr. Fabiano Elisei Serra, e o site drfabianoserra.com.br. Obrigada. Obrigado, Abi. Obrigada. Sempre um prazer. Sempre um prazer é nosso. Obrigado, professor. Léo, com você.